Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar então de Carl Gustav Jung. Eu tenho feito uma série sobre as cartas, então estou apresentando alguns aspectos inicialmente do primeiro volume das cartas de Jung e estou então pensando alguns temas que aparecem nas cartas e hoje eu queria falar sobre um aspecto da concepção religiosa de Jung, talvez muito mais uma pergunta, será que a gente poderia considerar que a visão que Jung tinha da religião seria uma visão que hoje a gente chama de visão decolonial? Nós vamos discutir isso e eu vou também mencionar o trecho da carta em que eu gostaria então de demonstrar que talvez tivesse aí isso que a gente chama de visão decolonial da religião, tá bom? Mas eu quero começar lembrando que Carl Gustav Jung foi um psiquiatra suíço, foi um contemporâneo de Freud, que viveu entre 1875 e 1961, e ele é fundador daquilo que hoje se chama de psicologia analítica. Tá? O primeiro volume, ou os 3 volumes das cartas de Jung são traduzidas aqui no Brasil pela editora Vozes. Hoje eu quero falar então desse primeiro volume, de algo que está na página 142 e eu vou deixar isso na descrição para vocês. Eu vou simplesmente ler um trecho dessa carta em que o Jung está respondendo a um correspondente. Acho que agora não vem ao caso a gente entrar no mérito de quem é, acho que isso não é relevante, mas ele diz assim, quanto a fé é subjetiva, pode o Senhor constatá-lo no fato de eu não acreditar que o cristianismo seja a única e a maior manifestação da verdade. Então, começando a conversa aqui, ele está dizendo que, primeiro, a fé é um fenômeno subjetivo, quer dizer, quando nós temos uma experiência de fé, essa experiência é uma experiência subjetiva, não uma experiência objetiva. Claro que quando você interrogar qualquer pessoa que pertence a uma religião, ela sempre tem a convicção de que ela aderiu à verdadeira, à única e verdadeira religião. Mas ele está aqui, claro, analisando a religião de um ponto de vista psicológico. E do ponto de vista da psicologia, a religião é sempre enfocada do ponto de vista da subjetividade. O Jung, por todas as outras coisas que eu já li dele, em outros lugares, eu diria assim, que ele não está reduzindo a fé a uma experiência subjetiva, mas ele está se responsabilizando apenas por uma leitura psicológica ou subjetiva da religião. E o argumento aqui nesse caso específico é bem simples. Quer dizer, se existem diversas religiões, é porque as pessoas aderem a diversas religiões. Se as pessoas aderem a diversas religiões, é porque fatores subjetivos estão implicados no processo de adesão a um fenômeno religioso e a gente não tem acesso, pelo menos do ponto de vista da psicologia, não tem acesso ao fenômeno que é objeto de fé das pessoas. A gente só tem acesso àquilo que as pessoas estão narrando, que experimentam nessa relação com aquilo que é objeto da sua fé. E essa experiência do ser humano com o objeto da sua fé é extremamente diverso. Ok? Segundo lugar, continua ainda a citação do Jung, ele diz, no budismo há no mínimo tanta verdade quanto no cristianismo e nas outras religiões também. Então ele está aqui relativizando as religiões, ou seja, ele está fora, ele como psicólogo, como analista da religião, como alguém que enfoca a religião de um ponto de vista da psicologia, ele se coloca fora da religião e diz, olha, isso se dá em função de existirem diversas religiões. E a diversidade de religiões é a evidência de que a religião é um fenômeno complexo e ela é também múltipla na sua expressão, Quer dizer, há muitas religiões
portanto, há múltiplas possibilidades de experiências das pessoas no interior de cada uma dessas religiões, e do ponto de vista dele, nenhuma delas deve ser considerada como a verdadeira, né? Quer dizer, ele não está contestando, que não está dizendo, por exemplo, que não existe a verdade no cristianismo, que provavelmente é a religião da qual ele mais se aproximou, né, do ponto de vista da sua escolha pessoal. Ele está dizendo que nas outras religiões também existe verdade. Aí ele diz assim, em terceiro lugar, se eu, por exemplo, tivesse que escolher entre a igreja ortodoxa grega e o Islã, eu haveria de preferir o Islã. Não está muito claro exatamente por que ele afirma isso, mas me parece que é simplesmente um exemplo. Me parece que o raciocínio é simples. A gente sabe que o Jung foi criado no interior de uma igreja protestante, que o seu pai era pastor e que ele teve a sua primeira experiência a partir desse contexto institucional do protestantismo suíço, ok? Bom, do ponto de vista lógico, o protestantismo está mais próximo de qualquer expressão cristã do que alguma religião diferente do cristianismo, né? Quer dizer, o catolicismo ou as diversas expressões ortodoxas, né, que são também expressões cristãs, elas estariam em tese muito mais próximas do protestantismo do que o Islã. Então o que ele está dizendo isso é uma questão pessoal, né? Eu, que tenho uma proximidade ou alguma proximidade, pelo menos histórica, pelo menos na minha história de vida pessoal, com o protestantismo, se eu tivesse que escolher, por exemplo, e me parece que é isso, né, que ele está querendo ilustrar, entre uma religião cristã e uma outra não cristã, eu escolheria uma não cristã, né? Então, me parece que a função aqui é simplesmente dizer que por uma questão subjetiva ele teria muito mais afinidade ao islamismo do que a igreja ortodoxa, embora essa estivesse relativamente mais próxima, um pouquinho mais próxima do protestantismo. Ou seja, é uma escolha completamente arbitrária, né? Ou seja, arbitrária no sentido que é uma escolha pessoal, né? Há questões conscientes e inconscientes que estão relacionadas ao modo como nós escolhemos uma religião e não outra. E por fim, em quarto lugar, ele diz assim, se o Senhor insiste na sua fé, os outros também vão insistir na deles. E assim, para o entendimento, só resta uma guerra religiosa e não uma possibilidade de real entendimento. Então, me parece que aqui ele chega ao ponto em que ele gostaria de chegar, no sentido de que se a gente não reconhece a diversidade de religiões, se a gente não reconhece a multiplicidade de instituições ou de experiências religiosas, o nosso caminho inevitável, né, o caminho para o qual a gente vai trilhar é o caminho da guerra religiosa, no sentido de que eu tenho em mente que eu tenho a verdadeira religião e ao ter a verdadeira religião, todos os demais não têm religião, não têm uma religião verdadeira, logo é justo, é legítimo que eu faça guerra contra essas pessoas que não têm a verdadeira religião, né? Bom, essa ideia de guerra justa, de guerra religiosa justa, esteve presente, por exemplo, na inserção do catolicismo no seu período colonial, inclusive do Brasil. Quer dizer, se há um infiel à nossa religião, é legítimo que a gente faça guerra contra essas pessoas. Eu acho que é disso que ele está falando, e eu acho que ele tem alguma razão naquilo que está dizendo, embora a gente possa discutir uma série de questões aqui, há uma complexidade nisso. Me parece que, é claro, não existia o que a gente chama hoje de ponto de vista decolonial, né? Essa é uma discussão de algumas décadas para cá. Provavelmente essa discussão começou a se constituir algum tempo depois da morte do Jung. De qualquer forma, me parece que as afirmações dele estariam em sintonia com isso que se chama na atualidade de perspectiva decolonial da religião, que consistiria em não se considerar uma determinada religião como a única verdadeira, e isso deveria levar a uma perspectiva de respeito à multiplicidade de religiões, inclusive tendo que considerar inclusive que há a visão de quem não professa nenhuma religião deve ser igualmente respeitada, tanto quanto a perspectiva de qualquer pessoa que professe qualquer uma das religiões existentes no mundo, né? E essa seria a única alternativa para que a gente não entrasse numa relação colonial, quer dizer, uma relação de invasão, uma relação de imposição, seja
de um domínio político, econômico, né, no sentido literal, quando a gente está falando de colonização, ou no sentido simbólico, né, no sentido de colonialidade. Quer dizer, mesmo quando um país, uma região não é colonizada, mas tendo sido já colonizada, quando o colonizador ou colonizadora se retira, a colonialidade permanece. Quer dizer, os valores, a cultura, os elementos simbólicos que foram impostos, eles permanecem. E se eles permanecem, existe uma religião colonial, que é o quê? A religião que funciona a lógica de que há uma única religião verdadeira, essa religião verdadeira é a minha, logo, se você não adere à minha religião, eu posso fazer uma guerra contra você. Então, me parece que a gente não pode dizer que Jung defende uma visão decolonial, porque o termo não existia no tempo dele, mas isso que ele está dizendo aqui está perfeitamente em sintonia com aquilo que as pessoas chamam na atualidade de visão decolonial, e especificamente no caso da religião, uma visão decolonial da religião, né? Que me parece, na minha opinião, aí sim, eu acho que é o único caminho para que a gente saia das guerras religiosas, que a gente saia dessa situação de destilar ódio diante do outro, né? Eu sei que isso é muito difícil para a maior parte das pessoas. Na verdade, as pessoas, quando procuram uma religião, estão procurando o universo da certeza, e para elas é muito difícil estar na religião e, ao mesmo tempo, saber que o valor relativo daquela religião a qual eles aderiram é uma religião relativa, né? Então as pessoas têm muita dificuldade em lidar com a pluralidade e com a relatividade das coisas, mas essa é uma outra questão que a gente teria que discutir. Por que é assim, né? Por que a gente não se sente bem quando a gente tem que lidar com essa pluralidade, né? Talvez fosse mais interessante viver num mundo em que nós lidamos com toda essa diversidade. Tá bom? Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado desse trecho que foi pensado de uma das cartas do Jung, que me parece bastante interessante, bastante ilustrativo da visão que ele tem do fenômeno religioso. Isso é reafirmado em outros lugares, né? O Jung tinha de fato uma visão bastante interessante, que eu chamaria de macroecumênica, né? Quer dizer, existem várias religiões e todas elas têm igual validade. É isso aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.